O Tesouro de Oak Island. Episódio 1. O buraco que ninguém consegue explicar. No final do século XVIII, na costa do Canadá, existe uma pequena ilha coberta por árvores, silenciosa e aparentemente comum. Durante séculos, nada nela chamou atenção especial, mas um simples detalhe no solo mudaria sua história para sempre e daria início a um dos maiores mistérios não resolvidos do mundo. Essa ilha ficou conhecida como Oak Island. Tudo começou em 1795, quando um jovem percebeu algo estranho enquanto caminhava pela ilha. No chão, havia uma depressão circular perfeita, como se alguém tivesse escavado e depois tentado esconder. Acima do buraco, galhos cortados de forma proposital pendiam das árvores, como se marcassem aquele ponto específico. Movido pela curiosidade, ele começou a cavar. Nos primeiros metros, nada além de terra comum, mas, ao atingir cerca de 3 metros de profundidade, algo inesperado surgiu. Uma camada de troncos de madeira perfeitamente alinhados. Aquilo não era natural. Alguém havia colocado aquelas tábuas ali de forma intencional. Eles removeram a madeira e continuaram cavando. Poucos metros abaixo, outra camada de troncos apareceu. E depois, outra, sempre espaçadas de forma regular, como degraus invisíveis, descendo rumo a algo oculto. A cada nova camada, ficava claro que aquilo não era um buraco comum. Era uma construção. A notícia se espalhou rapidamente. Mais pessoas se juntaram à escavação, acreditando que ali poderia estar escondido um tesouro. Piratas, riquezas antigas, algo extremamente valioso. Afinal, ninguém faria um trabalho tão complexo sem um motivo extraordinário. Quanto mais fundo cavavam, mais misteriosa a estrutura se tornava. Aos 27 metros de profundidade, encontraram algo ainda mais estranho. Uma grande pedra com símbolos gravados. Ninguém na região reconhecia aqueles sinais. Alguns acreditavam ser um código, outros, um aviso. Mesmo sem entender o significado, a empolgação só aumentou. Aquela pedra parecia confirmar que algo muito importante estava escondido abaixo. Mas então, tudo deu errado. Quando a escavação passou de determinado ponto, o buraco começou a se encher de água de forma repentina. Não era infiltração comum. A água subia rapidamente, como se alguém tivesse aberto uma comporta invisível. Eles tentaram drenar. A água voltava. Tentaram cavar de novo. A água subia ainda mais rápido. Era como se o próprio buraco estivesse se defendendo. As tentativas seguintes só pioraram a situação. Quanto mais insistiam, mais o poço se enchia. Logo ficou claro que não se tratava de um simples lençol freático. Aquilo parecia um sistema de alagamento intencional, projetado para impedir qualquer um de chegar ao fundo. E então veio o medo. Se alguém havia criado armadilhas tão sofisticadas, o que estaria escondido ali embaixo? Ouro, joias, documentos secretos ou algo que jamais deveria ser encontrado? As primeiras escavações foram abandonadas. Mas a história não morreu ali. Pelo contrário, a ideia de um tesouro impossível começou a atrair cada vez mais pessoas. Grupos inteiros retornaram à ilha com ferramentas melhores, mais dinheiro e mais coragem. Cada nova tentativa encontrava as mesmas camadas de madeira e a mesma água surgindo do nada. Com o passar dos anos, o buraco ganhou um nome sombrio: o Poço do Dinheiro. E junto com ele, nasceu uma maldição. Dizia-se que o tesouro de Oak Island exigiria sacrifícios que, antes de ser revelado, vidas seriam cobradas. Muitos ignoraram os avisos. Outros riram das histórias. Mas a ilha parecia não perdoar a obsessão humana. O que começou como curiosidade juvenil se transformou em uma busca que atravessou séculos. Pessoas gastaram fortunas, perderam tudo e algumas jamais voltaram para casa. E o mais perturbador de tudo é que, até hoje, ninguém conseguiu chegar ao fundo do poço. No próximo episódio, você vai descobrir como esse buraco aparentemente simples escondia armadilhas engenhosas, como vidas foram perdidas tentando desafiá-lo. E por que alguns acreditam que Oak Island guarda um segredo que jamais deveria ser revelado. Porque em Oak Island, quanto mais perto se chega da resposta, mais perigosa a pergunta se torna.